Fala, cambada do céu! Olha nós de novo aí, hoje em trio! Olha que parada inusitada que a tecnologia nos permite. É a primeira vez, né? 3. Assim, nesse formato, sim. Mas aí a tecnologia nos permite gravar em 3 e estamos trazendo uma pessoa aqui que há séculos está para gravar Musicalize. Nosso sacerdote do metal, da música pesada. O antropólogo da destruição, do caos. Cobrão, olha só, meu pai do céu. Gente, vocês vão conhecer. O cara mais truma que eu conhecer. Truma é gente boa. Ele não é gralha não, gente. Porra, você apresenta, Cobrão? Eu sou o Cobrão, também conhecido como Vinícius. Só pandemia para conseguir fazer essa reunião, tá vendo? Isso aí é o novo normal. O novo normal. Esse trio aí que vocês vão ver aí pra gente gravar vários assuntos, reviews e muitas coisas. Ó, vocês queriam metal, vocês queriam música pesada? Tá aí. Eu tô pensando nesse programa como um divã e como autocrítica à minha pessoa, entendeu? 20 anos que eu escuto esse estilo desgraçado. Eu vou fazer uma avaliação de 20 anos de como eu me transformei nessa porcaria toda. Então, olha só. Vamos nos questionar uma coisa, que hoje em dia acho que já caiu um pouco a terra. Eu acho que já deu tempo da muitas pessoas respirarem e falarem, ok, nem detesto tanto, mas por que diabos as pessoas detestavam tanto o New Metal? Esse New Metal ainda é uma parada que... Será que ainda dá pra detestar New Metal? Será que ainda dá pra você ter birra? Ou 2020? Eu acho que não. Mas podemos discutir sobre o assunto e fazer uma volta no tempo também. Por que gerou tanto ódio, gerou tanto filhote? Qual foi a importância, o cenário do New Metal na época? Tá? Vamos debater mais sobre isso e com, aqui, o cara que vai reclamar muito das coisas depois da vinhetinha. Oi. Cobrão, você sempre foi uma pessoa que eu sempre vi, assim, realmente você como um cara que, cara, sabe pra caralho de metal, conhece tudo quanto é gênero, tudo quanto é banda, é antenado, não é uma pessoa que vive só do passado, gosta de descobrir bandas novas, não é americanista pra caralho, de só conhecer, adora metal brasileiro, metal de outras partes do mundo, caceta 4. Mas o New Metal sempre foi um bagulho que eu não conseguia associar a você, realmente. Por que você acha que o New Metal tinha essa áurea em volta dele, que fez as pessoas detestarem tanto e não fez... Sei lá, você gosta tantas coisas de metal, tão amplo o teu gosto, e a parada não chegou em você. Por quê? Na época que eu comecei a ouvir no Iron Maiden, como a maioria começou a ouvir metal, eu parti para ficar dentro do metal mesmo clássico, do metal antigo, né? Quando comecei a ouvir, eu tinha 15 anos, em 2000, quando o New Metal estava explodindo. Sim, e o New Metal, naquele momento ali, o New Metal era o novo grunge. Era o novo grunge no sentido do ódio que o pessoal do metal antigo tinha com o grunge. Porque aí você mistura o pessoal do metal antigo com o pessoal do hard rock dos anos 80, né, que o grunge ajudou a jogar para baixo do tapete. E aí o pessoal do metal antigo, clássico, enxergava o New Metal, pior ainda, com o nome metal, que para o pessoal do metal é uma coisa sagrada. Não se podia sujar a parada, era um negócio pior ainda. Porque o grunge, eu odiava o grunge também. O grunge eu consegui descer, hoje em dia desce tranquilamente, eu escuto, me amarro em Alice in Chains, eu acho que o Alice in Chains é uma das bandas que eu mais ouvi nos últimos 3, 4 anos agora, é o Alice in Chains. Mas o New Metal é problemático. E o New Metal nunca fez questão também de esconder o ódio ao metal antigo. Falar, olha, isso aqui, o metal antigo é uma coisa superada, passada, tinha que varrer essa bodega mesmo, dane-se. E isso, na época, era uma ofensa mortal ao pessoal que falava, não, o metal é a única coisa que tem que existir, é o único caminho. E eu tava nessa fase total de o metal é a única coisa que existe. E aí o New Metal falava contra isso, não. Principalmente o Korn. O Jonathan Davis do Korn, ele era um cara que expressava muito isso, entendeu? Teve uma treta na época dele com o Bruce Dickinson. E aí, eu tava no auge do fanatismo do Iron Maiden. E aí ele teve uma treta lá que falou, olha, o Bruce Dickinson e o Iron Maiden são bandas do passado, isso não existe mais, o que manda agora é a gente, tal. E isso criou uma birra, né? O New Metal é um estilo muito americano, teve muito suporte do metal americano. Esse MTV, metal do Iron Maiden,
Sim, total. Do Iron Maiden, do Black Sabbath, do Judas Priest, foi uma coisa mais europeia. Essas bandas grandonas do metal. O americano é o Metallica, né? O Metallica já era outra coisa também. Isso que eu ia falar, porque o Metallica, tu não acha que teve um... Ele, inclusive, tem um vídeo clássico do Limp Bizkit tocando. Acho que é o Limp Bizkit tocando... Eu não lembro se era Master of Puppets ou se era Full, alguma coisa do Metallica. E o Metallica assistindo naquele comemoração de não sei quantos anos, de homenagem ao Metallica, uma parada assim, e os caras do Metallica curtindo. Inclusive, o próprio Metallica, a transição nos anos 90, Load, Reload, e até um pouco Sentenger, é meio que se espelhando no New Metal, né? Sim, não, mas aí a diferença aí toda aí do Metallica, o Metallica é o mainstream, né, parada. O Metallica era uma outra coisa, uma outra categoria. O metal underground, o Iron Maiden, o Black Sabbath não são metal underground, mas até se você parar para analisar, o lugar que incentivou muito o New Metal é o Ozfest, é o festival do Ozzy. O festival do Ozzy ajudou a crescer muito. Total. Então eu tô fazendo uma divisão mesmo Estados Unidos e Europa mesmo. O metal americano, que estava ali no mainstream, apoiou o New Metal, não fez uma grande birra com o New Metal. Agora, o metal europeu e o metal mais underground, esse metal mais underground e esse metal europeu torceram na lista do New Metal. Falaram, bom, o New Metal não representa uma música com uma distorção baixa, ruim, estranha, nada a ver, uma mistureba, não é aquilo que a gente gosta. E aí criou essa grande birra mesmo, essa grande discussão. Pô, cara, eu tava ouvindo ontem no carro o Roots do Sepultura. Eu tô ouvindo muito Cavaleira Conspiracy, muito Sepultura. Pô, fui ver o Roots. O pessoal trabalha com essa ideia de que o produtor lá conhecido New Metal, lá, que é o produtor do Korn também, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é um produtor que ele trabalha muito com os hardcore. Ross Robinson. Exatamente. É um álbum de New Metal. A afinação da guitarra tá ali, é um Sepultura diferente, se abrindo para outras coisas também. E se você parar para analisar mesmo, eu vou admitir também ignorância em relação ao New Metal. Você não tem um New Metal forte na Europa no sentido de bandas, não de público. Público, lógico que tem, entendeu? Mas de bandas você não tem. As bandas principais que eu consigo lembrar de New Metal são bandas americanas. Mas são todas americanas, não tem particularmente... Eu não consigo, é porque de repente tem uma lá e eu não consigo... Então, Marcos vai poder me conversar comigo nesse lado também. Esse globalização do New Metal começou a acontecer tipo 15 anos depois do New Metal. Porque é como se fossem os adolescentes daquela época, ou os jovens daquela época que ouviam aquilo, ficando mais adultos, ou com uma faixa de 20 e pouquinhos anos, sacou? Começou a ter banda. E a gente tem hoje, sei lá, Bring the Horizon, Cold Rain lá no Japão. Você tem, sabe, as outras bandas que, tipo, passou, inclusive, o modo hate no New Metal. Ele saiu do mainstream, inclusive, ele ficou uma coisa datada. E várias bandas, que é uma coisa, inclusive, que eu vou comentar aqui, que você, em parte, deve concordar isso comigo. Muitas bandas eram colocadas no balaio do gato do New Metal e, por mais que tivesse elementos do New Metal, as bandas ou foram caminhando para outros lados ou não eram totalmente New Metal. Até programa recente que eu fiz agora, explicando sobre isso, o Deftones. O Deftones é uma banda que ele tinha desde o começo ali a questão do hip hop, os scratch, né? Tinha coisa do DJ, que não era exatamente, ele não era o Frank Delgado no começo, não era um membro. Quando ele entra, inclusive, é para criar mais ambientação do que propriamente uma coisa limbiskitiana ali dentro do Deftones. O Deftones era uma coisa muito de aglomerar gêneros e tudo. E Slipknot é uma coisa que também, ao longo do cada vez durante os álbuns, foi ficando mais pesado, foi abraçando as raízes mais tradicionais do metal. O Tool era uma banda que se colocava ali no cenário meio alternativo, meio new metal, mas o Tool é muito mais uma coisa progressiva, muito mais uma coisa, sabe, de camadas, uma música intrincada e tudo. Então, eu acho que o new metal também, ele tinha esse problema. Os movimentos musicais, eles precisam ser criados para movimentar toda uma indústria, como aconteceu com o grunge, porque tinha um movimento ali de músicas, de bandas que tinham alguns elos parecidos, mas as bandas em si são muito díspares, elas têm características muito particulares. É mais um modelo de gravação e uma vibe também, uma vibe mood que as músicas causam, mas aí você tem também bandas tipo, sei lá, o Britpop, o Blur não tem nada a ver com o Oasis, mas é porque é música feita pop na Inglaterra. Então você tem que criar esses movimentos não só para regionalizar talvez a música, mas ao mesmo tempo para poder você talvez criar como se fosse embates. E aí, como você falou, você começou a ouvir em 2000 metal, foi também quando eu comecei a ouvir metal também, na verdade, o new metal no caso, e justamente com o ápice, talvez o disco
mais icônico, mais marcante, mais importante, que é o Hybrid Theory do Linkin Park. E que é a denominação talvez mais sintética do que é o New Metal, ao mesmo tempo que eu não acho que é a mais... Eu acho que o Limp Bizkit é uma banda que é mais a cara do New Metal, enquanto o Linkin Park é um som que reflete bem as abrangências do New Metal, principalmente na parte pop do New Metal. Na minha visão, assim, você tem uma crise na indústria na década de 90 com o fim do grunge. Você abre um buraco. Essa é uma tese que até estava conversando com alguns amigos sobre a tese do rock morreu, né? Depois do grunge, você não tem mais o rock and roll como um estilo que marca uma geração, sabe? Aquela coisa do... Posso até te complementar com uma coisa? Não só o Nirvana. Quando o Kurt morre, você não tem mais uma figura tão icônica, tão que, inclusive, pelo próprio grunge, dele ter feito uma coisa de você pegar o Michael Jackson e você tirar ele do topo das paradas. Quando aquele cara morre, ele é a representação do roqueiro morrendo. Tipo, aquela figura clássica do roqueiro malucão, doidão, underground, que ele é totalmente contra o sistema, aquilo ali estava fadado a morrer. Foi uma morte real, mas ao mesmo tempo simbólica também. E aí entra no que você está falando aí. Sim. Se você pegar as décadas anteriores, você tem assim, gerações que tem caras de banda. Você tem Beatles, você tem Black Sabbath, Ozzy, você tem Iron Maiden e logo em seguida as bandas de glam metal, Guns N' Roses e tal. E aí logo o Nirvana. E aí morre o Kurt Cobain. E aí você tem essa crise do rock and roll que tipo, não emplaca mais, não se torna mais um paradigma da geração. Então, assim, a indústria, ela vai se esforçar para criar esse paradigma de novo. Na minha cabeça, o que a gente tem? Você tem a disputa dessa narrativa. Nos últimos 5 anos da década de 90, começa a aparecer as bandas mais alternativas. O Sepultura tá gravando o Roots, tem o Rage Against the Machine, o Faith No More já tá lançando uns CDs completamente alucinados e tal. Você tem uma parada é um pré-New Metal, né? Sabe um lance que eu acho maneiro? De tudo isso aí que a gente tá falando do grunge, do New Metal, o underground americano é gigantesco. Como aparece coisa louca nos anos 90 nos Estados Unidos. Você tava falando do Faith No More, do Rage Against. Pô, daqui a pouco vem o System of a Down, vem o Slipknot, vem o... Exatamente. Vem o Tool. Pô, depois, um pouquinho mais depois, vem Mastodon, sabe? E vai... São muitas cenas. Os Estados Unidos é muito grande, né, cara? A gente tem essa dimensão, né? A gente sabe o tamanho do país, o tamanho da população. E a gente não consegue, muitas vezes, perceber isso na música. E, porra, é uma coisa... Olha o que eu tô falando. Os Estados Unidos é uma coisa, a Europa é outra. São 2 polos de música totalmente diferentes. E a gente sabe, né, cara? Estourou nos Estados Unidos, cara. Isso tá feito. E aí, eu fico sempre impressionado com essa quantidade de coisas. Isso que você tá falando, Cobrão, do tamanho, eu vou falar que os Estados Unidos talvez seja o país, principalmente para essa questão mercadológica que eles têm muito forte, de saber se vender muito bem. Os Estados Unidos, eles sabem muito bem aproveitar a regionalidade dos estados, porque cada estado ele tem uma particularidade muito própria e ele sabe aproveitar muito bem isso. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente é totalmente preconceituoso com essas coisas. Lá não. Lá vira um movimento dentro do estado que uma hora aquilo ali vai ser exportado para os outros porque nego quer novidade, nego fica abraçando as coisas. E ao mesmo tempo eles gostam dessa guerrinha, sacou? As coisas vão se construindo determinado contexto social, determinado contexto das próprias particularidades dos estados das pessoas, de como elas se portam e tudo. E aí por isso vai surgindo esses tipos de banda e eles sabem cada vez mais aproveitar essa porra. E aí a gente pensa pelo próprio fato também de a gente ter o inglês como a língua que todo mundo meio que tem, assim, popularmente no mundo, né? Eu vejo muito New Metal, assim, num arco de 10 anos. Os 5 últimos da década de 90 e os 5 primeiros dos anos 2000. Porque quando chega no final da década de 90, você vê que a indústria está apostando nisso. Não é à toa que o Metallica grava o Syntanger, sabe? O Syntanger é aquele som que a gente torce o nariz, porque os caras estão tentando emular uma sonoridade que está sendo feita ali, ora um pouco pelo Slipknot, um pouco pelo System of a Down, sabe, o Korn e tal. Só que aí vem o Linkin Park, e o Linkin Park coloca a pedra fundamental que vai tocar no coração do adolescente. E aí tem a parte discursiva, porque tem isso, você está tentando criar um novo movimento e você atinge uma galera com o discurso do o velho ficou de lado, e isso é claro em todas as letras do metal. Quando eu comecei a ouvir metal,
eu acessava muito o Whiplash, o site lá. E tinha uma matéria que eu achava irado, que ele ficava mostrando como que era como seria a representação de cada estilo musical, né? Tipo assim, o metal melódico é um cavaleiro invadindo um castelo, tem um dragão, não sei o quê. E quando eles falavam do New Metal, era uma parada assim, o New Metal é tipo um adolescente que não gosta da mãe e que vai pro quarto chorar e quer sair de casa, alguma parada assim. É uma zoeira? Válida, acho que é válida também, mas o que é interessante é você notar que é uma disputa geracional que está na parada. Assim. E isso faz sentido no rancor, por assim dizer, que a galera do metal vai ter com relação ao pessoal do new metal. Faz sentido o pessoal do metal detestar, porque é essa disputa geracional mesmo que está acontecendo. Totalmente, ali. Eu concordo. Vou dar um outro exemplo também de questão de mercado e pensando aqui em termos do Brasil. A minha formação para ouvir metal, ela tem muito a ver com a Road Quill. Na época, ela era a segunda, passando a ser a primeira revista mais vendida de rock e metal no Brasil. Ela perdia só para Rock Brigade, e depois veio a falir, e a Road Quill, até hoje, eu acho que ela é a única revista agora no mercado. Pô, eu tenho a Road Quill desde novembro de 2000. Eu parei de comprar no passado só, porque a revista fez um editorial maluco em relação à questão política, e aí eu falei, não, mas saco cheio, não quero mais comprar. Então eu tenho 20 anos de revista em casa, guardado. Vocês sempre me perguntaram, pô, como é que comprou assim radical? É a Road Quill. A Road Quill me criou. Eu não tinha internet ainda, em 2000 não tinha internet, só fui ter internet de banda larga. Em 2005, então eu não acessava o Whiplash. Eu era mega curioso para acessar o Whiplash. Falei, porra, tem um lugar que joga notícias todo dia, né? Olha que parada de dinossauro isso, né? O antes da internet. Porra, total, tem um lugar que joga notícias todo dia, cacete, eu vou saber tudo, tal. E aí o lance pra mim era comprar a Road Quill todo mês. Comprava a Road Quill. Os caras da Road Quill, eles amavam o hard rock dos anos 80 nos Estados Unidos. Eles odiavam o grunge pesadamente. E era natural para eles odiarem o new metal. Era natural. E depois também a gente vai vendo a questão mercadológica. Esses caras tinham contato com as gravadoras underground que lançavam CDs aqui no Brasil. E esses caras lançavam o quê? Blind Guardian, Stratovarius, Halloween, o Angra, lançava um metal europeu melódico, né, que seria a continuidade clássica mesmo do metal antigo. Isso. E a gente tinha que ficar ali. A gente não podia ir pro grunge e pro new metal. Era proibido gostar de new metal na revista. Era engraçado mesmo. Era engraçado. Alguns jornalistas depois foram quebrando isso, levando algumas bandas. Para eu ver Slipknot na Road Quill, cara, foi quase 2009, 2010. Demorou muito para ver Slipknot na revista. Demorou muito. A Vagabundo reconheceu o cara que tinha peso no negócio e falou, não, isso aí é pesado, dá pra gente colocar aqui. É mais ou menos essa visão do negócio. A gente pega a década de 90, é uma década que boa parte das bandas tradicionais não conseguiu se entender. Foi uma década... Crise. Crise artística mesmo, né? Boa parte dos discos razoáveis do Iron está na década de 90. Vários discos fracos do Slayer está na década de 90. Vários discos fracos do Megadeth estão na década de 90. Sim. Vários discos fracos do Êxodos estão na década de 90. Exatamente. Priest, Motorhead. E eu tô falando assim, não é que tô falando assim, a década inteira. A gente pega o começo da década. Mas então, você pega o começo da década, estão os highlights. Estão, inclusive, vários grandes clássicos dessas bandas. A gente tem o Megadeth lançando o seu melhor álbum. A gente tem o Metallica lançando o seu álbum mais comercial. Muita gente discorde, mas foi um paradigma quebrado assim, do metal, fazendo as pessoas gostarem do metal. O Painkiller é do começo dos anos 90. É 90, né? 1990. É justamente quando o grunge está no auge pra cair, porque o grunge é um movimento muito rápido. As pessoas não lembram disso, mas é muito rápido. É tipo de nem 90. É tipo, final de 90, 91 a 94, 5, assim. O grunge é um furacão. O grunge limpa a porra toda. Limpa. Aí você tá falando das bandas de metal mais tradicional. Porra, as bandas de hard rock, tirando Guns N' Roses, que era outra coisa. Exatamente. Sei lá, o Van Halen passou crise. Todo mundo, Motley Crue foi pro esgoto. Toda aquela cena maluca de Los Angeles ali foi pro esgoto. O grunge, ele deixa um certo resquício de atitude, onde você tinha músicas muito pesadas, mas que elas pensavam mais numa coisa íntima do que falar sobre guerras, sobre falar sobre coisas epopeias. Os caras, eles se libertavam na música desse jeito. O new metal é esse passo, com músicas muito raivosas também, que tinham no começo da década, como o Marquinho disse, Rage Against the Machine, como Faith No More, como essas bandas, inclusive,
com uma coisa que nos anos 80 ainda não era muito forte e pouquíssimas bandas abraçaram isso, que foi justamente o rap. O rap nos anos 90, ele tem uma ascensão muito forte. Era um movimento que cada vez mais está ficando legal. E aí a gente entra no fato do metal tradicional, que ele não aceita que as coisas saem do quadrado. Você não pode sair do quadrado. Eu esqueci de falar dessa questão do rap e do hip hop. Essa também era uma das grandes pancadas. A mistura com o rap o tempo todo era colocada como um ponto negativo no processo. E aí é engraçado, você pega bandas como Anthrax, por exemplo, nos anos 80, o Anthrax fala, não, porra, o metal não tem que ficar fechado aqui. O metal tinha problema com punk, o metal tinha problema com hardcore. Eu não quero andar junto. Eu não quero andar junto dessa galera. E aqui no Brasil a gente tem o caso do Ratos Porão, que consegue fazer o crossover, né, consegue misturar essa parada. Mas o metal não aceitava, né, mesmo não. A gente tem essas exceções aí, o Anthrax, DRI. Vendo hoje em dia, eu vou colocar a primeira polêmica pesada que eu jogo aqui. A primeira? Você não já botou não antes, não? Marcos, não, essa é pesada. Essa questão da visão contrária ao rap e ao hip hop tem um caráter racista pesado na jogada. Eu tava conversando com o Marcos essa semana do Pantera, te falei sobre Pantera, aquela coisa toda, que é a principal marca desse racismo no metal depois do que o Phil Anselmo fez, né? E, pô, tem muito isso. Só não colocava, pô, isso aí é música de negro aqui, o cara tá misturando a batidinha aqui, a misturinha aqui. Não pode essa mistura. Só não falavam claramente, cara. Só não falavam explicitamente, mas tava ali por trás. Você percebia que tinha um racismo velado na história. Mas eu não conseguia perceber isso. Nos anos 80, não só o Anthrax, mas algumas bandas, algumas coisas do movimento, o hip hop, de certa forma, ele se encaixava com o metal em algumas coisas, porque eram dois movimentos underground. O thrash metal, o death, até o surgimento do black, eles eram movimentos historicamente de vanguarda e movimentos de ruptura com o sistema tradicional. Eles eram movimentos mais próximos, inclusive, ao punk mesmo, de você fazer uma coisa, cara, não é só ser rápido, é ser uma coisa que vamos furar as barreiras. E aí, inicialmente, isso, e particularmente, era próximo ali do hip hop. Só que eu acho que, à medida que o hip hop, inclusive, cada vez mais, ele vai ficando popular, mas sim, várias vertentes esquecerem os movimentos sociais, porque aquilo era muito importante, principalmente quando a gente pensa começo dos anos 90, aquela coisa ali do Rodney King, ali com o negócio dos policiais, todo aquele movimento de Los Angeles, aquelas revoltas e tudo, aí do surgimento da NWA, do Wu-Tang Clan, do A Tribe Called Quest, Nas, Tupac, Big, e por aí vai. Você estava começando a dar vozes para muitas pessoas que não tinham, ao mesmo tempo que o metal, o thrash, esses gêneros, que eram movimentos mais de vanguarda, começam a abraçar mais o metal old school. Cada vez mais o metaleiro que parecia que era desgarrado começa a ir para aquela coisa segregacionista. Mas ficar fechado dentro da bolha, né, cara? Exatamente. E aí tem um movimento que isso é muito importante da gente citar aqui, para a gente mostrar como que o metaleiro tradicional ele é um bicho extremamente intransigente com mudanças e com o novo e com abraçar diversidade. O acústico, se eu não me engano, do Alice in Chains, que o Metallica apareceu de cabelo cortado. O bafafá que gerou aquela porra na época, ele de lápis de olho, caralho, aquilo foi uma heresia. Era você cortar o símbolo de resistência, o símbolo de luta, que era o cabelo. E aí fala que os caras estão cada vez mais vendidos, aí entra load, reload, e aí vai chegando no Sentenger, que inclusive o Sentenger, pra mim, ele parece que é o disco, tipo assim, o disco falho da maior banda, mostrando como as bandas tradicionais, elas não estavam conseguindo andar junto com aquela evolução e com aquele gênero, com aquelas musicalidades, e falar, cara, beleza, a gente não vamos tentar fazer uma coisa que a gente não sabe. E aí a gente tem todo o período dos anos 2000 a 2010 com as bandas tentando resgatar o melhor da sua sonoridade, da síntese das suas sonoridades. Tanto que, por exemplo, a gente pode pegar até o exemplo do Metallica. O que o Metallica lança depois de Sentenger? 2 álbuns em 20 anos, praticamente. Por quê? Porque não dá mais. Não dá. Os caras preferem ficar fazendo show, que é uma coisa mais rentável, do que ficar tomando porrada e eles não estão conseguindo mais fazer o ápice. E quando o Metallica tentou gravar uma coisa diferente, que foi aquele lance com Lou Reed, exatamente. Tomou porrada pra caralho. Bizarro. Eu acho que, inclusive, o fã do New Metal, ele é um fã, muitas vezes... não vou nem falar com a cabeça mais aberta, mas ele é um fã, acho que um pouco mais... Ele não entrou nesse processo, cara. Ele não entrou no processo que o Cobrão tá falando. A palavra não é doutrinação.
Mas, assim, essa socialização dentro do metal, pelo qual todo mundo passa, da cartilha, daquilo que você tem que ouvir, de quais são os cânones, quem que você tem que respeitar, o que você não pode fazer. Eu acho que a fanbase do New Metal, ela se forma a parte dessa comunidade do metal. E isso facilita muita coisa, né, cara? Tanto e aí, caminhando assim, pro que o New Metal foi se transformando, porque ele definitivamente foi um movimento também rápido. Na verdade, não é que ele foi rápido, só vou completar. Não é que ele foi rápido, mas ele demorou para explodir. E quando ele explode, ele, teoricamente, ele fica pouco tempo nas paradas. Assim, aos poucos anos. O que acontece depois com as bandas de nu metal é que elas vão se transformando e os fãs seguem essas bandas. Você pegar o Disturbed, hoje em dia, o Disturbed ele é uma banda de nu metal do começo dos anos 2000 e o Disturbed hoje ele é uma banda de, sei lá, metal alternativo norte-americano. Grunge, hard rock, tem muitos elementos assim. E, cara, ele tem uma fanbase inacreditável. Eu detesto, preciso deixar claro isso. Mas eu acho interessante. A gente foi no show, Marcos. A gente estava lá, passou aqui. Meu Deus, só de lado, mas a gente estava lá. Caralho, mas tinha uma fanbase do caralho, uma galera lá pra ver o Disturbed. Sim. E a galera pede Disturbed nos lugares, nos festivais. Eu acho que tinha tanto quanto o Rammstein, lembra? Mas essas bandas se transformaram, cara. Essas bandas mudaram. O Linkin Park mudou completamente. Totalmente, sim, sabe? Sim. E, pô, a gente foi no show do Linkin Park em 2017. 16 ou 17, sei lá. Talvez, em São Paulo. Meu irmão, tinha muita gente lá pra ver o Linkin Park, tá ligado? Muita gente pra ver o Linkin Park. E deu um caô, porque antes do Linkin Park foi o Slayer. Não. Teve o Prophet, mas tinha Slayer e aí depois seria o Linkin Park, no mesmo palco. E o Linkin Park foi o headline. Mas pra você ver como que o New Metal ele vai se transformando, a própria fanbase aceita essa mudança com mais facilidade do que a fanbase do metal aceita as mudanças do metal. O pessoal detesta o Diabolos em Música. Slayer. Tem a galera que fala que esse disco é uma merda. Eu acho legal esse disco pra caralho. Eu acho que essa abrangência de sons, eu acho que faz ele ficar uma coisa mais acessível. Eu cresci com o Linkin Park. O Linkin Park e o Limp Bizkit eram as bandas da minha adolescência junto com o Red Hot. Eram realmente, durante muito tempo, o Limp Bizkit foi minha banda favorita, cara. Eu amava o Limp Bizkit. E aí eu vou voltar uma coisa que você falou lá atrás, Cobrão. O New Metal faz muitas vezes uma mistura, eu acho que do grave, das tonalidades mais baixas do Black Sabbath, só que numa pegada metálica do Black Album. Aquela coisa mais simples, mas aquela potente, sacou? Os riffs são curtos e eles acertam de vez, assim, dá uma dinâmica porradona, ao mesmo tempo que bandas como o próprio Pantera são influentes. Exatamente. Caraca, ele falou o que eu ia falar. O problema é esse. Eu tô aqui falando no papel de quem escuta metal. Mas o problema é esse. Essa coisa do groove. E a outra parada é o macete. Entra também essa coisa da técnica e de como que existe uma superioridade técnica dos músicos de metal com relação aos músicos. Também. A erudição, né? A erudição. Porque os músicos de metal, eles fazem todo um estudo do instrumento e do aparelho de som que ele está usando, da caixa de som, dos pedais, que eles conseguem tirar um som muito bruto, muito pesado, sem precisar recorrer ao macete da desafinação. Que tem uma diferença de uma coisa muito grave, que você consegue fazer isso com uma corda 013, né? A corda mais grossa, você mexe na captação, faz essas técnicas, que são técnicas dos guitarristas mesmo. Alguma coisa que escalona, assim. Essa técnica ela é superior ao mero desafinar e tem uma sonoridade, digamos assim, tá roubado, né? Você tá tirando peso porque você desafinou a guitarra. Você tá tirando você não é um bom guitarrista. Nesse negócio de tocar bem ou não, isso, na verdade, é um novo conflito geracional, porque quando o metal começou a ficar forte no começo dos anos 80, o metal fazia questão de falar que não era o punk. Olha, a gente não é. O punk é uma porcaria. Os punks não sabem tocar. A gente do metal sabe tocar. Porra, tem uma entrevista do baixista do Iron Maiden, Steve Harris. O entrevistador faz uma questão de umas 4 vezes ligar o Iron Maiden ao movimento punk. E ele fala, porra, não, o punk não. Eu nunca segui, eu não gosto de uma banda punk. Pô, nem o Sex Pistols, sei lá, não gosto. O negócio era Deep Purple, Jethro Tull, Black Sabbath, Led Zeppelin. Isso a gente ouvia. O punk não. O punk é ruim e os caras não sabem tocar. A gente sabe tocar. Então você vê que só muda. Só vai mudar o vilão. É o punk, é o grunge, é o new metal.
e vai embora. E é assim que funciona. Eram todas essas críticas mesmo. Crítica mistura com hip hop, crítica tá no mainstream rapidamente, crítica a tocar mal, ao pula-pula, todas essas, são esses lances aí. Você vê que 97, 98, a reta final mesmo da década é o momento em que o hip hop começa assim, a morder a bunda do pop, no sentido de que a gente vai se tornar o estilo mais consumido. E começa a se tornar uma parada muito mais massiva. Então, assim, faz sentido que, nesse momento, surja bandas como Linkin Park e Limp Bizkit. Porque fala assim, cara, tá acontecendo uma parada, tem um estilo de música que tá se popularizando muito e que tá alcançando uma galera e essas misturas acontecem assim, meio que naturalmente, né? E você tá falando uma coisa importante, que é o seguinte, parece que foi o último vislumbre do rock a tentar ver o cenário à frente, o que viria a acontecer. O hip hop não só viria a bater de frente e ser também o novo pop, mas o hip hop hoje em dia é basicamente um novo rock. É a música que dialoga com as pessoas, é a música que tem o que falar de verdade, é a música que sempre está sendo em vanguarda, sabe? Está trazendo elementos novos e que o new metal, de certa forma, inclusive, ele viu algumas tendências. A mescla sonora que a gente vê hoje em dia, hoje, basicamente, o cenário pro geral da música, dificilmente o cara consegue ser um único gênero. O cara precisa ser 1, 2, 3 gêneros ao mesmo tempo. Não que seja, ele precise totalmente ter isso, mas vai ser uma coisa natural a ele. É a naturalidade de você transpassar os gêneros sem só uma coisa, sabe, artificial, deslocada. Eu não sei o quanto que vai ter de fãs odiosos nesse programa, achando que a gente só tá batendo e querendo defender completamente o nu metal. Eu acho sim que o nu metal teve muita coisa errada, muita coisa que... eu posso até usar um exemplo recente. Esse festival aí de Manada aí, que nem eu queria fazer, coronavírus aí lá fora. É só banda de nu metal, cara. O nu metal também tinha os caras completamente bitolado também, os caras que eram completamente pela modinha da modinha, e faz uma música completamente genérica, assim, sabe? Tem muita merda, como qualquer gênero. Eu acho maneiro, eu gosto dessa parada de falar do metal, que é uma autocrítica. Isso aqui é uma reflexão dos últimos 20 anos mesmo, de como eu ouvi e tal, de como é que se deu tudo isso, de como é que foi feita essa construção. Eu acho maneiraço ver isso. E é isso, esse programa, na verdade, foi mais uma reflexão, estudar um movimento, estudar o porquê de que ele fez sucesso, em certo ponto que a gente coloca, mas porquê também... Por que houve essa treta? Por que houve isso tudo? E é interessante, anos depois, a gente revisitar esse pensamento, quando eu acho que, inclusive, hoje em dia, ele é muito representativo na forma de se fazer música, não só no metal e não só no rock, eu acho que em vários gêneros, mas, ao mesmo tempo, ele é muito representativo também, porque eu acho que agora filhotes daquela geração estão surgindo com uma cara nova, com uma outra, que não é o mesmo new metal fazer assim. Até porque, para fechar o ciclo todo, o pop hoje em dia está abraçando o new metal. A gente tem a pop, a gente tem a Grimes, a Rina Sanayama, a gente tem artistas de pop, de verdade, fazendo pop, que no mesmo disco tem música que parece Mariah Carey, parece Alicia Keys, sei lá, e aí tem nego botando na mesma música elementos do Korn, elementos da Evanescence, e é isso, porque a música é isso, a música vai sempre... Você pode ficar pegado, você pode ter esse senso de nostalgia, colocar isso na sua música, você ter as suas playlists que você vai ouvir isso, seus discos de cabeceira, mas por que não dar outra chance a outras coisas, né? Acho que é uma grande lição que a gente pode ter aqui. Então, cambada, esse aqui foi outro videozinho. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo. Se você for xingar, xinga na base, né? É de boa, cara. É só papo, ninguém tá detestando ninguém. Não é só o fã do metal, tem fãs de K-pop, tem fãs de pop, tem fãs de vários gêneros que eles também são muito hardcore, não aceitam o diferente, não aceitam a crítica e por aí vai. Quando o cara é muito fã de alguma coisa, acontece isso, sacou? Aqui a gente só quis falar de dois gêneros que dentro do mesmo gênero, na verdade, dois subgêneros que se tiveram esses embates, né? Então, esse foi o programinha. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, foi.